Olá, ouvintes da Capital FM e internautas que acompanham o Preto no Branco pelo blog do Antero.com.br. A República continua parada, viveu sobressaltos desde a quarta-feira passada. O Brasil vive uma crise que precisa ser abreviada e a esperança do país agora está voltada para o Supremo Tribunal Federal e para o Tribunal Superior Eleitoral. O presidente Michel Temer, indiscutivelmente, perdeu as condições da governabilidade. Há uma paralisia no Congresso Nacional e sem Congresso funcionando, não há governabilidade. E haverá essa paralisia por falta de credibilidade do governo. O último pronunciamento do presidente no final de semana na televisão foi mostrando e desmontando realmente as características do empresário Joesley Batista e abordando um tema que causou realmente e causa indignação popular, que é o perdão judicial concedido a esse que já está sendo chamado de Joesley Safadão e Wesley Safadão, a dupla Batista lá de Goiás, que de açougueiros se transformaram num dos principais vendedores de carne do país e do mundo. Tem razão a indignação do presidente, porque essa é a indignação popular. Agora, como é que o presidente recebe na casa dele, à noite, um cidadão com essas desqualificações todas? Como é que tem a capacidade de ouvir, por 30 minutos, por 40 minutos, um cidadão com essas desqualificações todas? Como é que um presidente da República pode ouvir alguém confessando crimes e no dia seguinte não toma nenhuma providência? Como é que um presidente da República pode ouvir alguém confessando crimes e não lhe dá voz de prisão? Ele tem que chamar a guarda do palácio e determinar a prisão em flagrante do empresário Joesley. E aí o Temer estaria livre, leve e solto. Mas não. Indicou o deputado indicado com ele para resolver as tratativas da empresa dentro do governo. Depois foi flagrado recebendo R$500 mil em dinheiro, o que representaria uma propina de 500 mil por semana durante 20 anos, o que daria uma propina superior a 480 milhões de reais só de propina. Só de propina. Não dá para o Brasil continuar com Temer presidente. O governo Temer, politicamente, acabou. Aí as pessoas falam, tem até um importante jornalista, Hélio Gaspar, tira Temer e vai colocar quem? Não sei, a democracia tem que resolver isso. E pela democracia, como é que resolve? Pela democracia resolve o Congresso Nacional votando e escolhendo o futuro presidente. Este Congresso Nacional, ele tem pouca credibilidade, isso é verdade. E essa fragilidade do Congresso pode até representar uma força da sociedade na indicação de um nome que seja capaz de levar o Brasil a um ponto seguro. Qual nome que é esse? Não cabe a mim sugerir e não cabe a mim especular, mas sei que o Brasil tem bons nomes, porque não precisa necessariamente ser um congressista para assumir a presidência do Brasil nessas condições, passados 2 anos e meio do atual mandato. Então, é de se acreditar de que o Supremo Tribunal Federal vai sim prosseguir com o inquérito. Inquérito é uma peça administrativa,
Não há motivo nenhum para paralisar inquérito enquanto se faz uma perícia na fita. O direito de requerer a perícia é um direito de quem está se defendendo, no caso o presidente Michel Temer, e o Supremo Tribunal Federal faz bem em conceder esse direito, porque não pode minimizar a questão da ampla defesa. Agora, não dá para aceitar que o Supremo Tribunal Federal paralise as investigações. A paralisação do inquérito significaria que nós iríamos perder mais tempo. E o Brasil não pode perder tempo. O Temer talvez esteja esperando a continuidade do inquérito para na quinta-feira renunciar. A única coisa positiva que ele pode fazer ao Brasil daqui para frente é renunciar. Ele não tem outro gesto para agradar ao povo brasileiro. Agora, uma fragilidade que precisa ser combatida é essa imposição, essa ditadura do Ministério Público. Não tem cabimento o Ministério Público pedir perdão judicial para o senhor Joesley. Um cidadão, inclusive, que depois de entregar a fita, ele especulou na Bolsa. Ele comprou $1 bilhão. Só o que ele ganhou na compra de $1 bilhão paga a multa com lucro que lhe foi imposta pelo Ministério Público. Só ele sabia que isso iria acontecer. E ele também vendeu as ações da JBS porque ele sabia o que tinha feito e, portanto, especulou na Bolsa. Ele cometeu um crime após confessar um crime e recebeu como benefício ir morar nos Estados Unidos com a sua família. Isso realmente causa indignação. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Supremo tem que anular o perdão judicial. Gostaria, inclusive, de saber da OAB do Estado, da OAB Nacional, se não cabe um pedido nesse sentido ao Supremo Tribunal Federal. Porque não dá para o Brasil verificar um gangster como esse sendo premiado. Ele recebeu o prêmio. Ele teve lucro no recente crime que cometeu no Brasil. E muita coisa ainda precisa ser investigada. É por isso que a gente fica prestando atenção e vê que o Sérgio Moro faz melhor e que os meninos de Curitiba fazem melhor. Os meninos de Curitiba não teriam pedido perdão judicial e nem Sérgio Moro teria concedido. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, eu estou nominando, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor Fachin, devem explicações à nação. Por que é que deram perdão judicial a um bandido desta categoria? Está na lei da delação premiada que quanto mais fatos relevantes ele confessar, mais benefícios ele ganha. Ótimo. Foram relevantes realmente as confissões dele. Agora, ele não cumprir nada de cadeia é um absurdo dos absurdos dos absurdos. O Brasil precisa rever isso urgentemente. O Supremo Tribunal Federal precisa cancelar esse perdão judicial e o senhor Wesley Batista tem que voltar preso para o Brasil. Ele, o irmão dele. A família dele não tem nada a ver com isso. Os filhinhos dele que foram mostrados no aeroporto não tem absolutamente nada a ver com isso. A esposa dele talvez não tenha nada a ver com isso. Mas ele e o irmão dele têm que voltar e também os outros delatores da JBS têm que voltar e cumprir pena. E não ir para os Estados Unidos como prêmio de que o crime compensa. Que país é este, hein?